Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, principalmente focando no segundo final de semana de Duna e na estreia de Kung Fu Panda 4. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Só avisando vocês, eu retomei os vídeos de Rick and Morty, eu postei um vídeo agora há pouco aqui no canal, então se vocês puderem, deem uma olhadinha lá depois desse vídeo, porque eu tô retomando, então o algoritmo do YouTube demora um pouquinho pra pegar no tranco, né, como é um assunto que eu deixei de falar algum tempo atrás, né, eu imagino que as views vão demorar pra voltar. Mas de qualquer forma eu vou retomar os vídeos falando a respeito da 7ª temporada em vídeos futuros. Mas vamos lá, na primeira posição nesse final de semana ficou o filme Kung Fu Panda 4, que é uma franquia que começou lá em 2008 e o que é mais curioso, que eu acho que é um ponto positivo para o futuro do cinema, é que o quarto filme dessa franquia Kung Fu Panda foi o mais barato e custou muito menos, na verdade, do que os seus antecessores. Mas eu vou falar um pouquinho a respeito disso um pouco mais pra frente. O filme teve uma abertura excelente, na minha opinião, né, se a gente considerar o orçamento dele. A abertura foi de 58 milhões de dólares em território americano e o filme atingiu 80 milhões de dólares mundialmente. E o mais legal é que o filme teve um orçamento de 85 milhões, então novamente, né, é sempre muito interessante quando uma franquia consegue, né, diminuir o orçamento entre um filme e outro, considerando que a tendência é sempre que os valores aumentem. O filme de 2008, na verdade, custou praticamente o dobro do que esse, que é o quarto filme. Se a gente considerar a inflação, se a gente considerar tudo isso, era para o filme ter custado mais caro ainda e eles conseguiram dar uma enxugada no orçamento. Isso é muito importante para Hollywood continuar nos eixos, né? Porque eu sempre falo para vocês, o mais importante para saber se um filme foi lucrativo ou não, obviamente se o filme bater 1 bilhão de dólares, o valor vai ser muito importante, mas o custo é muito importante também, né? Porque se um filme custou 80 milhões de dólares, ele tem que fazer ali cerca de 200, 210 milhões. Se o filme custar 200 milhões, ele precisa fazer praticamente 500, 600 milhões para se tornar lucrativo. Então a melhor forma de manter uma saúde financeira, a melhor forma de conseguir trazer um resultado positivo é justamente através de orçamentos mais enxutos. Existem filmes como Vingadores Ultimato, por exemplo, que com certeza fariam um volume absurdo, então eles gastaram lá 400, 500 milhões de dólares. Obviamente que sim, aí o filme foi lá e fez quase 3 bilhões, mas não é a realidade do mercado. Praticamente todos os filmes acabam sendo arriscados ali para o estúdio, então manter o orçamento mais enxuto é de extrema importância. E só mostrando aqui para vocês o comparativo entre os filmes do Kung Fu Panda, o primeiro Kung Fu Panda, como eu falei, lá de 2008, custou 130 milhões de dólares, o filme abriu com 60 milhões e fez 631 milhões de dólares nas bilheterias. Depois veio o segundo filme, que custou mais caro, mas trouxe um resultado superior, só não trouxe um resultado superior na abertura, né? O filme custou 150 milhões, ele acabou abrindo com 47 milhões e fazendo 665, enquanto o terceiro filme abriu com 41 milhões de dólares em 2016, né? E fez 521 milhões nas bilheterias, com um orçamento de 145 milhões. Eu vou mantendo esse quadro atualizado nos próximos finais de semana, mas filmes infantis costumam ter pernas longas, né? Eles costumam trazer uma bilheteria, basta a gente olhar o segundo filme, né, que abriu com 47 milhões e acabou fazendo 665 milhões mundialmente. Então eu imagino que esse filme vai chegar pelo menos na casa dos 400 milhões de dólares ao redor do mundo todo. E avançando para a segunda posição, ficou Duna Parte 2, o filme está sendo extremamente bem recebido, o segundo final de semana do filme ficou na frente da estreia do primeiro filme. Lembrando que tem um asterisco do lado, né? O filme foi lançado em um momento de pandemia, mas mesmo assim é impressionante que o filme teve uma queda baixa de 44%. Obviamente não foi a menor queda possível, o filme poderia ter caído 30%, 35%, mas 44% é uma queda muito boa, né? Considerando que o filme teve uma abertura boa, né, também. O filme não teve uma abertura sensacional, acima dos 100, 120, 150 milhões de dólares, mas considerando a abertura de 80 e poucos milhões, né, o filme conseguir trazer mais 44 é um volume muito interessante.
E pessoal, só lembrando vocês rapidamente, eu fiz um vídeo de Rick and Morty, como eu disse, e eu falei a respeito de Rug.br, é uma empresa muito legal que produz esse tipo de tapete aqui. Eu falei em mais detalhes lá no meu outro vídeo, mas eu vou deixar o link deles nos comentários. Se vocês quiserem dar uma olhada, sigam eles lá, um tapete de extrema qualidade, então não deixem de dar uma olhadinha nos comentários aqui abaixo. Em território americano, o filme chega a 157 milhões de dólares, é disparado o líder de 2024, né? Então o filme tá tendo, né, uma caminhada muito boa. Eu imagino que ele tem potencial para chegar na casa dos 300 milhões, né? Se o boca a boca continuar sendo muito positivo, né? Eu acho que o filme tem um potencial muito grande. E internacionalmente, o filme já chega a 367 milhões de dólares. Novamente, eu imagino que o filme tenha potencial real de chegar à marca dos 750 até 800 milhões de dólares mundialmente. Porque o filme, né, tem tudo para ser um daqueles filmes que continua sempre nas bilheterias, que as pessoas que assistiram no primeiro final de semana vão querer reassistir no terceiro, no quarto, no quinto. Então a gente viu uma queda baixa do primeiro para o segundo, e eu acho que essa queda pode ser menor ainda nas próximas semanas, justamente por causa desse efeito, né, das pessoas quererem reassistir, porque é uma experiência tão boa. Eu ouvi muitas pessoas falando que foi uma das melhores experiências que a pessoa já teve na sala de cinema, e assim por diante. Então eu imagino que muitas pessoas vão querer revisitar esse filme com o passar do tempo. E o filme teve um orçamento de 190 milhões de dólares, que está levando muitas pessoas a questionarem filmes com orçamentos mais altos, né, aquela velha história, pô, como que Duna gastou 190 milhões de dólares, enquanto filmes da Marvel, por exemplo, custam 300 milhões, enquanto Quantum Mania custou 250 milhões, com efeitos especiais terríveis em alguns momentos, mas sempre foi assim. Dá pra gente falar a mesma coisa, né, de Senhor dos Anéis custando 90 milhões de dólares cada um, e alguns anos depois um filme do Piratas do Caribe custando quase 300 milhões. Né, dá pra gente ver que sempre existiu essa questão. Eu acho que depende muito de como o estúdio faz as contas, né, de quanto eles gastaram com efeitos especiais. Às vezes os efeitos especiais não são tão caros, mas são muito bem feitos, né? Então tem muitas situações que dá pra gente levar em consideração para fazer um cálculo de orçamento, mas com certeza 190 milhões foi um orçamento adequado pelo que o filme já tá dando de resultado. Em menos de 2 finais de semana, o filme já praticamente dobrou o seu orçamento, o que já anula completamente qualquer possibilidade dele não ser um sucesso para a Warner. Mesmo que ele tenha quedas altas a partir de agora, eu imagino que ele vai conseguir bater no mínimo do mínimo a casa dos 600 milhões de dólares. E aqui o comparativo entre o primeiro e o segundo filme. O primeiro abriu com 41, o segundo abriu com 81. Esse valor foi atualizado até depois, né, mas eu estou usando aqui o número que sai no domingo. E agora o filme chega a 367 contra 433 milhões de dólares. Então já na próxima semana o primeiro filme vai ter sido ultrapassado. Eu imagino que até a semana que vem o filme deve chegar próximo pelo menos da marca dos 500 milhões. E é legal, né, que o filme Duna 2 já entrou na conversa da melhor sequência de todos os tempos, né, do melhor segundo filme de todos os tempos, juntamente com Poderoso Chefão parte 2, né, juntamente com As Duas Torres, que é a sequência da Sociedade do Anel na trilogia do Senhor dos Anéis, juntamente com o Império Contra-Ataca, que é a sequência do primeiro filme que se chamava Star Wars na época, né? Hoje é o episódio 4. Então é sempre muito bom a gente estar presente para um momento que pode vir a ser histórico, né? Um filme que pode vir a ser um clássico no futuro. Eu estava presente, né, nas salas de cinema acompanhando as bilheterias dos 3 filmes do Senhor dos Anéis, né? Então são filmes que eu adoro. Eu assisti desde então, eu tenho acompanhado aí todos os lançamentos. Com certeza muitos de vocês têm feito a mesma coisa. Eu acho sempre interessante, eu sempre vou me lembrar da experiência que foi assistir Vingadores Ultimato, por exemplo, na sala de cinema, assistir a última parte do Harry Potter e assim por diante. Na terceira posição ficou o filme Imaginary, que curiosamente tem o título aqui no Brasil de Amigo Imaginário. Só que é curioso que vai ser lançado um filme do John Krasinski, que pra quem não se lembra faz o Jim no The Office, né? Ele é o diretor do filme e ele tem um filme que se chama If. Então 2 filmes, um se chama Imaginary e outro se chama If. Aqui no Brasil, um filme se chama Amigo Imaginário e outro se chama Amigos Imaginários, né? Então 2 nomes que não tem absolutamente nada a ver no título original, aqui no Brasil viraram praticamente o mesmo título, né? Só que um é um filme de terror e um é um filme um pouco mais de fantasia, né? Com elementos da cabeça ali da menina, eu não sei exatamente
Eu vi o trailer bem rapidinho, mas eu só achei curioso, né, para citar aqui para vocês essa coincidência, né, que a tradução dos dois filmes tornou o título extremamente parecido. O filme é da Blumhouse e distribuído pela Universal. O filme abriu com 10 milhões de dólares e teve um orçamento de 12 milhões. Então vocês veem, né, que filmes da Blumhouse sempre conseguem trabalhar com esse orçamento enxuto, ajudando, né, o argumento que eu usei desde o princípio do vídeo. 12 milhões de dólares, eles já conseguiram fazer 10 milhões somente nos Estados Unidos, então o filme deve continuar trazendo mais dinheiro nas próximas semanas, o que já torna praticamente garantido que esse filme vai ser lucrativo para a Universal, vai ser lucrativo para a Blumhouse, e mostra que terror talvez seja o gênero mais certeiro para você investir dinheiro, né? Se você tivesse 10 milhões de dólares para fazer uma comédia, um drama ou um filme de terror, provavelmente o filme de terror seria a aposta mais certeira. Na terceira posição ficou o filme Carbine, que é um filme da Angel Studios, dirigido pelo mesmo diretor que fez O Som da Liberdade. Ele produziu mais um filme, seria quase que uma sequência espiritual, né, digamos assim, pelo menos por ser no mesmo estúdio, por trabalhar também, né, com aquela estratégia da Angel Studios de pay it forward, que você pode entrar lá no site, você paga para outras pessoas assistirem aquele determinado filme. Eu dei uma olhadinha bem rápida, parece ser uma história interessante, né, uma história de uma italiana. Então é mais um filme, né, que vai para esse lado da fé, depois de vários finais de semana com a série, né, Os Escolhidos, fazendo parte do top 5. No final de semana, inclusive, tinha o filme Ordinary Angels. Então a gente tá vendo cada vez mais essa tendência, né, de filmes com uma pegada mais religiosa entrando dentro do top 5. Né? E a Angel Studios continua sendo, né, a principal, porque Os Escolhidos, né, que é a série que estava lançando os episódios nas salas de cinema, é também distribuída pela Angel Studios. Só que o filme, a série, né, estava sendo lançada como Fathom Events. E fechando o top 5 ficou o filme do Bob Marley, que caiu 45%. O filme chegou a 160 milhões de dólares, trazendo 4 milhões nesse final de semana. Então o filme deu uma desacelerada razoável, né? No primeiro final de semana parecia que o filme traria um pouquinho mais de dinheiro, mas o filme, que custou 70 milhões de dólares, chegou a 160, então eu imagino que ele ainda precise de mais algumas dezenas de milhões para se tornar lucrativo, porque, como eu falo sempre, o filme tem que fazer pelo menos 2,5 vezes ou até 3 vezes o seu orçamento para se tornar lucrativo. Então o filme já desacelerou, eu acho que ele precisaria ter quedas um pouco menores a partir de agora para se tornar lucrativo, mas o filme com certeza vai atrair muita gente para Paramount Plus, né, quando o filme chegar até a plataforma. Então acho que no final das contas o filme vai ser bem sucedido, só não acho que o resultado tenha sido tão bom assim, ainda mais se a gente comparar com outros filmes, né? Eu tô atualizando semanalmente esse quadro aqui, com o filme Straight Outta Compton, que fez 200 milhões de dólares com um orçamento de somente 28 milhões. Bohemian Rhapsody fez 910 milhões com um orçamento de 52 milhões de dólares. Rocketman fez 195 milhões com um orçamento de 40 milhões. Elvis fez 288 com um orçamento de 85 milhões. E Bob Marley está com 160 milhões com um orçamento de 70 milhões de dólares. Será que um filme do Bob Marley precisava custar 20 milhões de dólares a mais do que um filme do Freddie Mercury, ou até custar praticamente o dobro do que um filme do Elton John? Então aí é aquela questão que eu falo sempre aqui para vocês sobre orçamento, né? E o filme Straight Outta Compton, né, que tem um grande elenco, que é um filme que avança no decorrer de décadas, custou somente 28 milhões, então o filme custou quase 3 vezes mais do que o Straight Outta Compton. E eu decidi, nesse final de semana, eu fiz um pouco atrasado, mas eu decidi fazer um quadro abordando o filme Madame Teia e todo esse universo do Homem-Aranha sem Homem-Aranha, né? Foi uma ideia ousada da Sony. Pô, a gente cedeu o Homem-Aranha pra Disney, vamos fazer animações do Homem-Aranha do Miles Morales, então a gente não vai fazer animações do Peter Parker, o Peter Parker vai fazer parte, né, da história, mas o protagonista vai ser o Miles Morales, e vamos fazer filmes do Homem-Aranha com outros personagens que não sejam o próprio Homem-Aranha. Aí a gente começou com Venom lá em 2018, o filme foi um sucesso absurdo, né? O filme que custou 100 milhões de dólares acabou fazendo 856 milhões de dólares nas bilheterias, então o filme com Tom Hardy teve um resultado sensacional. Eu não diria que o filme é excelente, eu particularmente não gosto de nenhum dos dois filmes do Venom,
Aí o segundo Venom, Tempo de Carnificina, abriu com 90 milhões e fez 506 milhões, então teve um recuo, mas foi lançado em um momento de pandemia. Depois a gente viu Morbius, né, um dos melhores filmes de todos os tempos, que custou 83 milhões e fez 167 milhões, então ele fez exatamente o dobro do que o seu orçamento. Então o filme poderia ter sido um fracasso muito maior se ele tivesse custado 150, 200 milhões de dólares, como alguns filmes da Marvel. E finalmente Madame Web, né, ou Madame Teia, que custou 80 milhões de dólares e chegou a somente 96 milhões, então é o primeiro fracasso absoluto, né? O Morbius foi um fracasso sim, mas como eu disse, conseguiu dobrar o seu orçamento. Madame Teia não vai conseguir nem chegar à marca dos 110 milhões, por exemplo, muito menos dobrar o orçamento de 80. Outro filme que ainda está dentro do top 10 é o filme Os Pássaros, que é um filme da DreamWorks. O filme chegou a 281 milhões de dólares. O filme já é bastante lucrativo porque ele teve um orçamento bastante enxuto. Outro filme que avançou muito pouco, né, nessa última semana foi o filme Wonka. O filme avançou mais $1 milhão, chegando a 625 milhões. O filme Demon Slayer também continuou no top 10, mas teve um avanço bastante tímido, chegou aos 40 milhões de dólares. Algumas pessoas me explicaram nos comentários do vídeo anterior por que a queda foi tão grande. Parece que o primeiro filme é de fato um filme, né, que atraiu as pessoas às salas de cinema, enquanto esse filme é mais um resumo, uma ponte para a nova temporada. Então, só explicando para vocês, eu não conheço nada a respeito dessa mitologia que muitas pessoas adoram, só tô explicando, né, porque, pelo menos a justificativa que algumas pessoas me deram nos comentários do vídeo anterior. E um filme que saiu de vez, né, do top 10 e se sedimentou como um dos maiores fracassos dessa última década, talvez, o filme Argylle, que custou 200 milhões de dólares e não chegou nem a 100 milhões de dólares. Então o filme precisa fazer 2,5 vezes a 3 vezes o seu orçamento. Esse filme mal conseguiu fazer metade do seu orçamento, então com certeza um flop, um filme que eu não vi ninguém falando a respeito praticamente, né, com certeza um fracasso gigantesco. Então, como de costume, para fechar o vídeo, vamos falar a respeito do top 5 em território americano, começando pelo filme Duna Parte 2, que voou para a primeira posição com 157 milhões de dólares, Bob Marley o filme com 89 milhões, Meninas Malvadas com 72 milhões, The Beekeeper com 65 milhões e Kung Fu Panda 4 com 58 milhões. Então só na sua estreia o Kung Fu Panda 4 já conseguiu derrubar o Argylle. E internacionalmente a situação, né, da dominação chinesa continuou, só que o filme Duna Parte 2 conseguiu avançar bastante. Então a gente tem na primeira posição o filme YOLO com 479 milhões, Pegasus 2 com 458, Duna Parte 2 com 367, Artigo 20 com 320 milhões, Bonnie Bear's Time Twist com 267 milhões de dólares. Em breve o Kung Fu Panda deve entrar também nessa lista. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acharam a respeito do segundo final de semana de Duna e o que vocês acharam a respeito do lançamento de Kung Fu Panda 4. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.